Como uma tempestade lenta, esses enigmas surgiram com um rugido tão silencioso que as casas nem estremeceriam. Em vez disso, o caos silencioso despedaçaria vidas, fraturaria a mente e deixaria buracos e buracos, buracos que tomavam a forma de pessoas. Número 10. Annie Walsh morava em casa na Charlesbury Crescent, em Greater Manchester, Inglaterra. Pelo que dizem, ela levava uma vida bastante comum, era operária de fábrica e não tinha inimigos conhecidos. No fim de janeiro de 1977, parecia que alguém buscava violência, e Annie, de 51 anos, foi a vítima desavisada. No dia 31, seu corpo foi encontrado em casa, mutilado após ataque brutal. Concluiu-se que seu corpo estava lá há pelo menos 2 dias, pois a última vez que foi vista com vida foi em 28 de janeiro. Teorizou-se que, seja quem fosse o agressor, ele pode ter se passado por uma pessoa de confiança para conseguir acesso à casa dela. Fora as especulações, a polícia não tinha provas e estava desesperada para responder às multidões furiosas que protestavam diante do departamento, acusando-os de não fazer seu trabalho. Pode ter sido exatamente essa narrativa que levou à decisão precipitada de pegar a primeira pessoa que viram na rua. Essa pessoa infeliz seria Roberto Brown. Brown foi preso em maio por não pagar uma multa. Ao chegar à delegacia, os policiais anotaram seus dados e viram que ele morava próximo ao local do homicídio. Ele foi apontado como suspeito e ficou sob custódia por 32 horas. Enquanto esteve preso, Brown, então com 19 anos, passou por interrogatório intenso e não teve acesso a advogado. Disseram que só homens culpados precisam de um. Brown foi agredido fisicamente pelos policiais durante esses interrogatórios até que, eventualmente, o forçaram a assinar uma confissão por escrito. Com dor, cansado, faminto e com medo, o jovem recém-chegado à região assinou sua vida fora. Houve um julgamento breve que o declarou culpado de homicídio em primeiro grau, sem evidências físicas. Além de uma confissão forçada para ligá-lo ao crime, ele recebeu uma sentença de 15 anos à prisão perpétua. Ele foi levado para a cadeia logo depois. Com o tempo, o nome de Roberto sumiu das manchetes e ele foi esquecido. O único sinal de vida dele foram apelações. Em 1978, recorreu, mas foi rejeitado. Anos depois, em 1993, ele tentou de novo, mas foi negado 25 anos após ser preso. Em 2002, a investigação que considerou Brown culpado seria reavaliada. Foi decidido que as evidências no julgamento não indicavam culpa do suspeito. A calça jeans manchada de vermelho, que Brown foi acusado de usar no momento em que supostamente cometeu o ato violento, na verdade nem era dele. As fibras da casa da vítima não eram iguais às fornecidas por Brown no primeiro interrogatório. Em novembro de 2002, após ter perdido 2 décadas de sua vida, a condenação de Brown foi anulada. E pela primeira vez em 25 anos, ele respirou o ar fresco da liberdade. Número 9. Um dos melhores exemplos de mistério assustador que destruiu vidas é a histeria coletiva nos julgamentos das bruxas de Salem. Na Idade Média e início da Era Moderna, várias religiões difundiam informações falsas sobre o diabo e sua suposta habilidade de conceder poderes mágicos para prejudicar outros. Essas pessoas, chamadas de bruxas, hoje são vistas como figuras do folclore e mito. Naquela época, porém, os acontecimentos inexplicáveis do mundo podiam ser facilmente explicados por poderes mágicos. Livros de feitiços, varinhas de gravetos e palavras incompreensíveis para ouvidos não treinados. O mistério de um dos casos de bruxaria de Salem começou em 1689, quando os monarcas ingleses Guilherme e Maria iniciaram uma guerra com a França. O conflito atingiu regiões do interior, incluindo Nova York, Quebec e Nova Escócia. Esses lugares acabaram enviando seus refugiados para outros locais, como o Condado de Essex. Especificamente, eles estavam na vila de Salem nesse momento. O reverendo Samuel Paris,
ficou conhecido como ministro ordenado de natureza rígida. Os costumes incomuns de Paris e a rivalidade em Salem alimentaram a crença de que o diabo causava conflitos. Em janeiro de 1692, com a ideia do diabo, os moradores ficaram angustiados com os ataques repentinos das filhas de Paris. Elas gritavam, jogavam coisas e até se contorciam em posições estranhas. Moradores viram isso como sobrenatural e logo outros tiveram episódios parecidos, acreditando que o diabo estava por trás. Surgiram palavras como possessão, maldição e dedos de bruxa. As meninas apontavam 3 pessoas que, segundo elas, lançavam feitiços. Essas pessoas eram Tituba, escravizada pela família Paris, Sarah Good, sem teto, e Sarah Osborne, idosa e empobrecida. Em 1º de março de 1692, iniciou-se a caça às bruxas. Tituba, Good e Osborne foram levadas aos magistrados e interrogadas por dias. As 2 Saras negaram culpa, mas Tituba confessou servir ao diabo e descreveu pássaros amarelos, cães pretos e um homem alto de cabelos brancos. Ela afirmou que havia outras bruxas na cidade buscando violência. Isso plantou a paranoia e logo surgiriam inúmeras acusações. Vários interrogatórios resultaram em veredicto de culpa. Um julgamento que seria gritado no rosto de uma criança de 4 anos, cujos murmúrios foram interpretados como uma confissão. Era o caos, e isso era só o começo. Bridget Bishop foi uma das primeiras bruxas denunciadas e levada ao tribunal especial. Seus hábitos de promiscuidade e fofoca a levaram ali, mesmo gritando inocência. Como os que ainda não nasceram, o martelo soou no bloco. Em 10 de junho, ela foi a primeira vítima de Gallows Hill, enforcada por um crime inexistente. Número 8. O caso do Zodíaco é um dos mistérios não resolvidos mais famosos da história. O infame assassino deixou pistas provocativas e cifras que nunca revelaram sua identidade. Muitos tentaram pegá-lo, mas poucos foram tão obcecados pela verdade quanto o detetive David Tashi. São Francisco era anárquico nos anos 1970, com várias campanhas de direitos civis em alta. O ano mais turbulento terminou com o massacre de Jonestown e os assassinatos de Harvey Milk e George Moscone. Durante essa agitação, o Zodíaco aterrorizou a cidade, deixando 5 vítimas, ameaças e cartas enigmáticas após o assassinato do taxista Paul Stein. O detetive Tashi foi designado para o caso. Tashi levava seu trabalho a sério, mas nenhum caso se igualava à dedicação que ele tinha para capturar esse maníaco. Ele estava tão obcecado que virou figura central na caçada ao assassino mais evasivo da história. Por anos, ele analisou as cartas enigmáticas, entrevistou 5.000 pessoas e investigou mais de 2.000 suspeitos. Apesar de investigar o caso há quase uma década, Toshi não conseguiu capturar o responsável pelo massacre, mesmo com algum progresso. O detetive seguiu no caso, decisão que afetaria sua vida pessoal. Além de dedicar muito tempo ao mistério do Zodíaco, Toshi desenvolveu úlceras pelo estresse causado. No fim, toda sua dedicação não valeu a pena. Em 1978, após anos de esforço, o detetive obcecado foi retirado do caso. Todo o esforço dele foi em vão. Sua saída do cargo resultou de eventos iniciados 2 anos antes. Armistead Maupin, autor de Contos da Cidade, buscou Tashi para consultá-lo e aprimorar seu personagem. Henry Tandy, detetive de homicídios, e a coluna de Maupin no San Francisco Chronicle. Assim como no primeiro livro de Contos da Cidade, Tashi aceitou com prazer e ainda foi escrito como mentor de Tandy. O livro foi publicado e, inicialmente, tudo estava bem, até que algo peculiar ocorreu. Uma semana após o nome de Toshi aparecer no livro, o autor recebeu 2 cartas de fãs elogiando o homicídio. O detetive Maupin só percebeu que eram falsas semanas depois, quando outras cartas chegaram à sua casa. Suspeitava-se que ele mesmo as escrevia. Maupin achava as cartas inofensivas e imprudentes para um policial, além de sentir vergonha de si mesmo.
Era patético, pensou, mas não conseguia confrontá-lo enquanto as cartas de fãs falsas chegavam a Maupin. Outros pacotes assinados por Tashi surgiram, incluindo fotos autografadas e um calendário de parede. Herbie Kahn também recebeu um desses pacotes. Em abril de 1978, após 4 anos de silêncio do Zodíaco, outra carta supostamente do assassino chegou ao Chronicle. Ela dizia: "Aqui é o Zodíaco falando. Estou de volta com vocês. Diga a Herbie Kahn que estou aqui. Sempre estive aqui. Tashi, o porco da cidade, é bom, mas sou mais esperto. Ele vai se cansar e me deixar em paz." Maupin leu a carta manuscrita e logo suspeitou que Tashi era Arthur. O tom, as margens, o formato das letras, tudo lembrava as cartas de fã fabricadas. E posteriormente, o investigador principal do caso do Zodíaco veio a público e admitiu ter escrito as cartas de fã falsas. E assim, ele foi removido do mistério pelo qual estava tão obcecado. Número 7. Yokkaichi. No Japão, a cidade cresceu em torno de um castelo de 1470 e no período Tokugawa tornou-se um importante centro comercial. Apesar de movimentada, a cidade era dominada por paz e harmonia, até 17 de fevereiro de 2004, quando isso mudou abruptamente. Naquele dia, as câmeras de segurança do supermercado Gesco registraram um incidente bizarro que começou com a presença de uma jovem e um bebê preso ao seu peito. Ela rondava a área há 5 minutos antes de gritar "ladrão!", tão alto que fez todos olharem para ela. Eles viram um idoso agarrando a mulher e os dois lutando. Ao ouvirem ladrão, os clientes agiram na hora. Eles derrubaram o homem no chão e o mantiveram lá até a chegada da polícia. Quando os policiais chegaram, o homem de 68 anos já havia passado mal e logo perdeu a consciência. Enquanto os policiais socorriam o homem, a mulher e o bebê sumiram nas sombras e nunca mais foram vistos. As autoridades logo perceberam, ao revisar as câmeras da loja, que o incidente não era o que parecia. O interesse deles voltou no dia seguinte, quando o homem derrubado teve um ataque cardíaco fatal enquanto assistiam às câmeras. A polícia logo perceberia que o homem já morto por esse mistério não era o culpado. No dia do incidente, o homem de 68 anos não identificado foi flagrado nas câmeras perto dos caixas eletrônicos da loja Gesco. Ele sacou dinheiro enquanto a mulher observava o local, e o homem, já com o dinheiro, se preparava para sair. A mulher foi até ele como se fosse só passar, mas esbarrou de propósito em seu ombro. E enquanto o homem permanecia ali, em estado de choque, ela vasculhou o bolso dele para pegar o dinheiro que ele havia acabado de sacar. Ao perceber o que estava acontecendo, o homem começou a reagir. Ao perceber que perderia a briga, a verdadeira ladra gritou por socorro. Um saque rotineiro terminou com a morte de um homem inocente. No ano seguinte, as investigações continuaram na esperança de encontrar a mulher misteriosa. A parte mais assustadora do mistério tomaria a forma de uma imagem ampliada das filmagens da câmera de segurança, feita para revelar a identidade da criminosa. Eles encontraram, na verdade, um rosto assustador, parecido com uma máscara. A fantasia assustadora manteve a mulher anônima e dificultou a justiça, impedindo que o homem morto fosse vingado. Número 6. Um dos últimos homens a ser condenado à execução na Irlanda foi um indivíduo que nem sequer fez algo errado, mas foi forçado a pagar o preço pelo crime de outra pessoa. Esse homem era Peter Pringle, nascido e criado no sul de Dublin, que saiu da escola cedo após problemas não revelados com um irmão. Na adolescência, Peter foi profundamente abalado pela pobreza que dominou Dublin nos anos 1950. Ele decidiu entrar no Sinn Féin aos 16 anos. Pouco depois, ele entrou no Exército Republicano Irlandês, grupos paramilitares que buscavam acabar com o domínio britânico na Irlanda do Norte.
Sua associação com essa organização colocaria Peter em uma lista de vigilância, levando-o a passar 2 anos em um campo de detenção no início dos seus 20 anos. Após deixar o campo, Peter mudou-se para a costa oeste, tornando-se pescador e vivendo em paz, longe da política. A vida de Peter desmoronou em 7 de julho de 1980. Nesse dia, 2 policiais da Garda morreram em uma cena dramática no Banco da Irlanda. Henry Byrne e John Morley estavam na força policial cumprindo seus deveres habituais quando, do nada, atacantes surgiram e um assalto a banco digno de cinema aconteceu. A cena tinha de tudo: homens mascarados, um carro de fuga, uma arma automática, 2 policiais deixados para morrer devido aos ferimentos e criminosos fugindo sem deixar rastros. Os envolvidos supostamente eram do Exército de Libertação Nacional irlandês. Foi a intensa pressão da mídia e a necessidade desesperada de vingança que levaram os policiais a prender o primeiro ativista político que conseguiram encontrar. Devido às ligações anteriores com o Exército Republicano Irlandês e a detenção como ameaça política, Peter Pringle foi preso e submetido a interrogatórios brutais, incluindo um de mais de 20 horas. Nessas entrevistas, as provas foram adulteradas e depois usadas em um tribunal criado para julgar suspeitos de crimes políticos. Peter ficou diante do tribunal, quase desabando ao ouvir sua sentença. O termo pena de morte fez seus ouvidos zumbirem de pânico. De lá, ele foi levado à força para uma prisão de segurança máxima, sem banheiro ou luz. Nesses momentos, ele se sentia impotente e cada apelação negada aumentava a sua raiva. Ele era inocente e seria enforcado por um crime que não cometeu. Ele ficou 15 anos na prisão esperando esse dia fatídico, que felizmente nunca veio. Após reavaliação, as acusações contra Pedro foram retiradas. Ele foi exonerado e absolvido do crime que o manteve preso por anos. Mas não houve gritos de alegria quando ele finalmente saiu do estabelecimento traiçoeiro de Altos Muros. Ele conquistou sua liberdade, mas com ela surgiu um novo desafio: a perspectiva de retornar a uma sociedade que havia se esquecido dele. Número 5. No início dos anos 2000, uma jovem confiante morava em um orfanato ucraniano. Ana Gava, sua mãe, tomou a difícil decisão de entregar a filha anos antes, esperando que Natália tivesse melhor cuidado médico nessa instituição. Sua filha parecia ter nanismo extremo, um raro distúrbio genético que compromete o crescimento ósseo. Desde 2008, Natália vivia na instituição e recebia o cuidado necessário, poucos meses após ser colocada para adoção. Um casal de New Hampshire a acolheu, mas logo a devolveu à instituição, onde ficou pelos 2 anos seguintes. Antes que outra família chegasse, Christine e Miguel Barnett começaram a procurar um novo membro para a família quando acabaram indo até a instituição na Ucrânia. Lá, conheceriam Natália, que logo se mudaria para a casa deles em Indiana. Os Barnett tinham outros 3 filhos, tornando-se irmãos da menina adotada. Porém, 3 anos após a adoção, algo curioso aconteceu. E tudo começou com uma ideia venenosa, que se transformou em uma obsessão completa, resultando em uma destruição total na vida de uma jovem garota. Na mente de Cristina, a semente podre era na ideia de que Natália não era quem dizia ser. A partir daí, uma paranoia inesperada surgiu, com o casal acreditando que a criança adotada era, na verdade, uma adulta impostora. Os Barnetts mudaram legalmente a data de nascimento de Natália de 2003 para 1989, tornando-a oficialmente 22 anos enquanto vivia com eles. O casal suspeitava que ela fosse ainda mais velha. Michael achava que ela podia ter até 33 anos. Eles também rotularam Natália como uma golpista e sociopata, sugerindo que ela queria fazer mal à família deles. Ela teria colocado veneno no café de Christine, tentado arrastá-la para uma cerca elétrica e espalhado taxinhas nas escadas para a família pisar. Em julho de 2013, os Barnett saíram de Indiana e foram para o Canadá com seus 3 filhos, deixando Natália Grace sozinha.
Um ano depois, o abandono foi descoberto e a polícia se envolveu. Os Barnetts foram acusados de negligência de dependente, mas logo explicaram o motivo do abandono, dizendo que Natália era uma impostora, adulta e extremamente violenta. A questão é, quem é Natália Grace realmente agora? Dominou a cena enquanto investigadores questionavam se algo mais sinistro ocorria. Essas conjecturas só terminaram em 2023, quando o mistério da idade de Natália foi finalmente resolvido. Depois que os Barnetts já haviam sido absolvidos das acusações de negligência, finalmente foi decidido que testes de DNA deveriam ser realizados até agosto. Foi revelado que Natália nasceu em 2003 e era criança em 2013, quando foi abandonada pelos pais adotivos. Em 2024, aos 21 anos, a data de nascimento da mulher foi restaurada para o ano correto. Embora isso tenha sido uma vitória que provou que Natália não estava mentindo sobre quem ela era, o dano já havia sido causado. Número 4. Em 3 de maio de 2007, Madalena McCann viajou de férias com a família para Portugal. Naquela noite, os pais dela e amigos da família saíram para jantar em um restaurante próximo. Madalena e seus irmãos mais novos ficariam no apartamento. Os adultos foram ao restaurante a 100 metros e organizaram um rodízio para checar as crianças durante a noite. Durante uma das rotinas, viram que só 2 crianças estavam no apartamento. Uma cama desfeita e vazia alertou que algo estava errado. Madeleine estava desaparecida. A polícia foi chamada ao local e imediatamente começou as buscas. Funcionários e hóspedes participaram de uma difícil missão de resgate que durou até o amanhecer. Nos dias seguintes, voluntários e equipes de resgate fizeram grandes buscas na área. Os esforços tiveram poucos resultados e o mistério persiste mesmo após investigações e busca pelo culpado. Teorias acusaram pessoas aparentemente inocentes, vistas como suspeitas e não confiáveis. Um suspeito foi exposto por um jornalista britânico impulsivo, enquanto a história de Madeleine McCann era sensacionalizada. Esse jornalista convenceu a polícia portuguesa a adicionar alguém à lista de suspeitos. Roberto Murat, então consultor imobiliário britânico-português de 34 anos, tornou-se o primeiro Guido. Depois disso, acusações graves e absurdas dominaram as manchetes. Dicas anônimas diziam que o homem foi visto fora da casa de férias. Alegações infundadas de evidências de DNA incriminatórias chegaram a ser publicadas nos artigos. E sugestões de que sua casa tinha uma câmara secreta dentro dela enfureceram os pais, que passaram a cercar sua residência, cobrando respostas e a soltura de alguém que ele nem tinha. Por mais de um ano, Murad sofreu assédio e teve seu nome nas manchetes do Unity, até ser inocentado de todas as suspeitas pelas autoridades portuguesas. Consideraram as denúncias infundadas e baseadas em falsas narrativas. As autoridades arquivaram a investigação por falta de provas, mesmo após a absolvição do homem inocente. Seu nome e imagem pública ficaram manchados pela história horrenda escrita pela mídia, marcados para sempre pelas mentiras dos jornais sensacionalistas. Murad afirmou em 2008, após vencer um processo por danos morais, devido a quase 100 histórias difamatórias publicadas em jornais britânicos. Apesar de ter seu nome limpo e receber 600 mil de indenização, sua vida permaneceu desordenada. Número 3. Em 1974, na Islândia, país de baixa criminalidade violenta, 2 desaparecimentos intrigantes ocorreram em 26 de janeiro. Gudmundur Enarsson, de 16 anos, sumiu após sair de um baile durante uma nevasca em 19 de novembro. Geirfinnur Enarsson, operário da construção civil de 32 anos de Keflavik, também desapareceu. Ele foi visto pela última vez perto de uma cabine telefônica, após dizer ao telefone: "Eu estarei aí", e então sumiu.
Apesar de terem o mesmo sobrenome, esses dois homens não eram parentes. Mistérios inexplicáveis geraram pânico nas autoridades e rumores no sul da Islândia. Bares levaram a polícia ao pequeno criminoso polonês Sawar Zdziselski, que foi preso junto com sua namorada Erla. Erla, ansiosa para ver o bebê, assinou uma declaração. Após um interrogatório de 10 horas implicando Sawar e 3 amigos no desaparecimento de Gudmundur, Sawar também admitiu saber de algo e envolveu seus amigos. Esses 4 homens e Alberto Skaftesen foram submetidos à privação de sono, drogas e pressão policial, levando-os a confessar o crime sem lembrar detalhes. Sawar e 2 dos homens foram condenados por homicídio e Alberto por ocultação de cadáver, cumprindo pena até 2015. Mas após uma reavaliação, os detetives consideraram as declarações originais pouco confiáveis e coagidas. Em 2018, as condenações foram anuladas após investigadores concluírem que as falsas confissões ocorreram por síndrome de desconfiança da memória causada por estresse mental. Os homens absolvidos refizeram suas vidas, mas os sumiços de Gudmundur e Geirfinnur seguem sem solução. Número 2. Em setembro de 2001, enquanto os Estados Unidos lutavam para se recuperar de um desastre, outra calamidade aconteceu em 2 de outubro. Os misteriosos ataques de antrás, com esporos de bactérias infecciosas enviados em cartas para membros da mídia e autoridades do governo, tinham como objetivo incitar o caos. Roberto Stevens, funcionário de um jornal da Flórida, foi a primeira das 22 vítimas. Investigadores tentaram rapidamente ligar as cartas fatais ao jihadismo, mas falharam. Enquanto isso, a imprensa suspeitou de biólogos americanos ligados à pesquisa de guerra biológica, citando Stephen J. Hatfield, funcionário do Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército, que mantinha antrás estocado. A mídia reforçou a ideia de que Hadfield era responsável pelos ataques, aumentando o pânico. O FBI, influenciado por suposições da imprensa, viu-o como um biorradicalista doméstico. A sugestão da peste bubônica para a guerra biológica tornou suas ações circunstanciais. As evidências indicaram uma pessoa pública de interesse que teve dados vazados, mas nunca foi presa ou acusada. Hadfield provou sua inocência e depois foi indenizado em 5,8 milhões de dólares. No entanto, acusações infundadas e ligação com guerra biológica arruinaram sua reputação para sempre. Número 1. Houve milhares de considerações sobre o zodíaco a partir de retratos falados de testemunhas, mas poucos se tornaram públicos. Sutis semelhanças com retratos falados indicam Gary Francis Post como suspeito, ou talvez Earl Van Best Jr. estivesse por trás da máscara. Nenhum desses possíveis suspeitos, porém, seria submetido nem de longe à mesma quantidade de assédio que o principal suspeito considerado responsável pelos homicídios, Arthur Leigh Allen. Em 1971, Allen era químico júnior na refinaria Union Oil. Naquele ano, enquanto o caso do Zodíaco ganhava manchetes, um amigo dele o denunciou, tornando-o um dos principais suspeitos. Don Cheney disse que Allen, seu antigo amigo, uma vez confessou querer matar casais. Supostamente, comentou sobre usar arma de fogo para pegar crianças quando saem do ônibus. O suspeito já tinha histórico de agressão e cumpriu pena por isso. Allen passaria por interrogatórios onde várias evidências circunstanciais seriam identificadas. Evidências, principalmente de Don Cheney, indicavam que Allen usava maquiagem para alterar sua aparência. Ele prendia uma lanterna ao cano da arma ao caçar à noite e usava um relógio com o símbolo do zodíaco. A única prova direta contra Allen era a identificação feita por uma vítima sobrevivente. Além disso, as autoridades quase não tinham provas para acusar ou condenar Allen como o Zodíaco, mesmo sem correspondência de digitais, caligrafia ou sem Allen ser o do retrato falado.
Mesmo assim, a polícia o nomeou publicamente como pessoa de interesse e o submeteu a intenso assédio, destruindo sua vida. Os policiais vasculharam sua casa atrás de evidências e confiscaram muitos pertences que ele nunca recuperou. Mesmo com ligações frequentes pedindo seus pertences de volta, eles cumpriram mandados e invadiram sua casa várias vezes, achando que sempre encontrariam algo novo. Mas eles não encontraram. Ele se tornou o suspeito mais minuciosamente investigado de todos, e nenhum desses esforços jamais confirmaria que ele era o responsável pelas cartas indecifráveis e pelos homicídios brutais. Em cartas ao amigo da família, Alan relatou suar ao ver notícias de homicídios e ficar paranoico e nervoso ao ouvir sobre a polícia. Esses elementos indicavam uma forte ansiedade devido ao intenso interrogatório e escrutínio público que ele enfrentou. Obrigado por assistirem. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.